Beleza. Agora, deixa eu mencionar um detalhe que a gente já conversou em aula, mas que vale reprisar. Por que a gente pega muito nessa ideia de qual é a parte que a gente abraça? Quando a gente desenvolve um abraço, quando a gente se conecta com o nosso par, qual é a parte mais importante do abraço? Esse laço aqui. Vocês sabem dizer? Quando a gente pensa nesse laço aqui, qual é a parte mais importante? O encaixe que vai disso. O encaixe, mas tem várias partes aqui no seu braço. Se você fosse pensar em alguma parte, cotovelo, antebraço, punho, mão, antebraço, braço, antebraço, Punho também. punho, o que mais? Vocês acham ombro, cotovelo? Eu acho o braço todo, né? Porque é ele que dá o toquezinho, né? Legal. Então vamos lá. Pensa, desconecta o meu braço, Gé, de você. Faz o estímulo para a manteiga. Quando eu penso na mão, ela pode se esforçar muito. Ela pode se dedicar muito com essa desconexão. Mas se eu estiver conectado pela mão, não adianta. Então, o problema de você se conectar pela mão com o seu par, eu estou sendo conduzido agora pela Gé, tá? Faz a trança, Gé, por favor. Então, ó, ela vai desconectar o meu braço, tá? Quando você for pra... O problema de você se conectar pela mão é isso. É que ela tem tanta importância na mão que não adianta, essa mensagem aqui não vai ser o suficiente nunca, porque a mão é a peça mais importante. Então, para as meninas que estão sendo conduzidas, o braço todo é importante. Só que a mão, ela não é a peça mais importante. Ela é a peça que menos importa no abraço. E aí a gente dá tanta importância para a mão que a gente enraiza, a gente fixa a mão nas costas. E aí na hora de desconectar, não desconecta. Então a mão, ela precisa ter um pouco menos de densidade. Para as meninas que têm mais importância na mão, a ideia de desconectar um pouco a mão é uma ótima alternativa para você treinar. Porque aí você desconecta mais fácil o braço. Para movimentos como esse. Bailarina, por exemplo. Quando a gente precisa desconectar. Se a mão estiver muito enraizada, não sai. O giro da dama. Se a mão estiver muito enraizada, não sai. A mão ela está muito fixa. A gente acaba fixando muito o nosso abraço na mão. Isso eu estou dizendo baseado no que eu sinto das meninas, tá? Não estou dizendo que os meninos também não estão abraçando pensando na mão. Não digo que não há essa necessidade de abordar esse assunto para os meninos também. Mas nesse primeiro momento, onde a gente precisa desconectar, dissociar o seu braço para começar a manteiga, é justamente onde a gente está nesse excesso da mão. Aí a gente vai desconectar e a mão fica. A mão continua procurando. Entende isso? Vocês estão compreendendo o raciocínio? E está tudo bem, porque a gente vai cercando vocês de várias formas para vocês entenderem que a mão é a peça que menos importa no abraço. Muitas vezes vocês vão pegar a gente dançando e a mão ela vai estar aqui, ó. Vocês vão encontrar ela vazia muitas vezes, ó. Tá vendo a mão da Jéssica? A minha mão é a mesma coisa. Vocês vão encontrar ela vazia muitas vezes, ó. Muitas vezes que eu quero ajustar o abraço, vocês vão ver ela vazia, porque a peça que mais importa não é a mão, tanto a minha quanto a dela. Estamos acompanhando o raciocínio? Tudo bem? Vamos together? Formem as duplas novamente. Continua com o que estava. Vai lá. Comecem a trança. Experimentem isso. As meninas, eu vou pedir que elas... Você está vendo que a gente já está abraçando... Quando a gente já conecta no par, a mão já está aqui, ó. A mão já tá enraizada lá nas costas. Ou, além disso, ela está no ombro. Quando ela não usa os dedos para abraçar. Então, vamos experimentar uma coisa nova? Meninas, envolvam
o seu par lateralmente e deixa a mão de fora. Experimenta isso. A peça que menos importa no seu abraço é a mão. Experimenta. Agora faz a trança e tenta desconectar o braço dela. Bom, bom, muito bom. Deu para entender então essa ideia da importância da mão que a gente dá? E isso acontece com quem conduz também, tá? Com quem conduz. A gente dá tanta importância para a mão que fica aqui, ó. A gente conduz pela mão. Se você encontrar a parceira dançando assim, não é que ela tá com torcicolo não, tá? É que os meninos estão aqui, ó, conduzindo pela mão. E eu não estou dizendo que isso é só responsabilidade, uma preocupação de quem é conduzido ou não. Isso é uma responsabilidade de ambos. Então, como eu estou sentindo as meninas e essa necessidade de desconectar o seu braço, ela está se fazendo nesse momento necessário. Eu estou precisando desconectar e eu não consigo por causa dessa importância que vocês dão para a mão, o que é normal, porque é um assunto a ser discutido, a gente precisa aprender. Então eu estou enfatizando a parte de vocês. Mas em determinado momento que eu já senti, ou que eu senti, a gente vai falar sobre os meninos também. Já amadureceu, mas é mais no começo mesmo. Mas além dessa mão assim, né, que ele fala espalmar, tem os dedinhos de faca, né, que vem assim, tipo, ele que tipo, fica de costa pra ele. Que aí vai fazer um movimento e tipo, vai conduzir. Ah, isso que a gente sente. Mas eu faço isso com você? Por que você está fazendo isso comigo? Eu queria mostrar pros alunos. Mas não precisa. Pro bem da turma. Que isso? Vocês fazem isso com as meninas? Em vez de virar o tronco assim, né, fazer assim. Vocês enfiam o dedo nas costas dela assim? Aqui agora não mais. Ah. Aqui agora não mais. Aqui agora não mais. Vocês arrancam as costas. Aqui tem a unha. Mas não vai. Deslocou. Já teve caso de aluno de outra escola ali reclamar na recepção que o cara apertava, dava cão, cara. Tá vendo? Guia pelos dedos. Vocês estão vendo muito filme de Kung Fu, que é aquele golpe lá que você enfia o dedo na costela e arranca. Tira. Que isso, gente? Que absurdo. Mas ó. Isso também acho que é a tensão da Exatamente. Tá aí. o passo, que aí você crava pra dar certo. E eu tô brincando, tá? Não tem. Acontece, a gente acaba por essa preocupação, por essa atenção toda, como a Jana falou, e também, muitas vezes, por falta de recurso. Porque o único recurso que você tem para conduzir é esse. Porque às vezes te falta informação. E por isso que a gente vai abordando. Então, se você pensa, o Thiago e a Jéssica estão falando sobre isso mais uma vez. Tem algum motivo para a gente estar falando sobre isso mais uma vez? É porque precisa de atenção. Precisa olhar para isso. Porque se você ainda não entendeu que pode ser você uma das pessoas, uma das peças que pode ajudar, contribuir na dança, a deixar mais confortável, mais gostoso, ou mais desconfortável, mais desgostoso, você precisa entender esse papel, a relevância disso. De você colocar menos importância nos dedos, na mão, essa mão no ombro, que a gente tem conversado. Essa distribuição no abraço é uma coisa para ser gostosa para ambos. É uma coisa que é preocupante para os dois. Os dois têm que olhar para isso. Essa questão de como que você distribui o abraço. Porque se você usa os dedos, não existe... Desculpa. Me corrija se eu estiver errado. Eu duvido que existe um abraço gostoso com o dedo. Quem abraça gostoso com o dedo? Quem abraça gostoso assim? Você já viu algum abraço gostoso assim? A gente abraça... Não é abraço. A gente abraça com o corpo, envolve. Quem abraça com os dedos e fala que isso é gostoso? Gostoso. É o medo de cair. Massagem. É o medo de cair? Não, pode ser insegurança, pode ser... E também, desculpa
Desculpa, mas assim, não é somente que a gente tem que dar recursos, informação, é que às vezes a gente fala muito maturidade. Por quê? Porque é um processo, então você Exato. pode concordar e na hora de querer se comunicar, a informação é como uma coordenação motora, você quer esticar o braço e sobe o ombro, porque você tem uma coisa na mente e outra coisa que você involuntário. consegue fazer com o corpo, né? Perfeito. Então às vezes você quer se comunicar mais e vai usar, mesmo que a informação chegou na sua mente, tem que ter todo esse trabalho de levar para o corpo, que é outro patamar, né? Então por isso a gente reforça, porque às vezes ou a informação não vai fazer sentido no momento, ou vai fazer sentido, mas você ainda precisa estar alerta para fazer disso um hábito, né? É um processo, então Perfeito, faz parte. perfeito. Bom, vamos praticar então. Esse é o nosso encerramento deste assunto. Então, por isso que a gente está dando um olhar mais clínico, a gente está afunilando um pouco mais. Então, ó, entrou na trança, criou a oposição, subiu, desconectou, foi para o lado oposto. Na hora de sair, traz a sua parceira para o seu lado, bem pertinho dela. Toma a decisão de saída. Se você vai caminhar, se você vai fazer a tesoura direto, brinquem com as opções. Certo? Music.